Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Cássia Magani e hoje eu vou resolver com vocês mais uma questão. A questão que eu escolhi hoje é uma treliça. Essa treliça caiu no concurso da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis no ano de 2022. A banca que fez esse concurso foi a banca INQC. A questão era de número 46 da prova. E ela diz o seguinte: considere o esquema estrutural da treliça simples de banzos paralelos com os carregamentos indicados na figura a seguir. Essa figura foi adaptada do livro do Soriano. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma treliça, onde ela é composta por nós. Eu tenho nó A, nó D, nó C, nó E, nó B. Tem aqui as barras, né? A barra AD, DE, EB, DC, CE, AC e CB. A questão, ela quer o valor do esforço normal na barra BC. Então, o nosso objetivo final é encontrar o valor do esforço nessa barra aqui, que é a barra CB. Para isso, quando a gente vai analisar qualquer estrutura, viga, treliça, pórtico, grelha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações nos apoios. Então, a gente vai identificar esses apoios. No nó A, a gente tem um apoio duplo. Isso quer dizer que a gente vai ter duas reações. A gente vai ter uma reação aqui na vertical, que eu vou chamar de RAY, e eu vou ter uma reação aqui na horizontal, que eu vou chamar de RAX. E no nó B, a gente tem um apoio simples, quer dizer que a gente vai ter apenas uma reação aqui, na vertical, que eu vou chamar de RBY. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essas reações, depois a gente vai, através do método dos nós, que é o mais simples, o mais rápido que tem, a gente vai calcular o valor do esforço nessa barra, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Para calcular as reações, a gente vai utilizar aquelas equações de equilíbrio, que é o somatório de forças em x igual a zero, o somatório de todas as forças aqui que a gente tem na horizontal, que é o eixo x, e a gente vai considerar positivo tudo que estiver apontando para direita, todas as forças que estiverem apontando para a direita. A gente vai usar também o somatório de forças na vertical, que eu vou chamar de somatório de forças em y, vai ser igual a zero, e eu vou considerar positivo tudo que estiver apontando para cima. E também a gente vai utilizar o somatório de momento em A ou em B, né, para descobrir o valor das reações ali. Tanto faz qualquer dos dois, eu vou fazer o somatório de momento em A igual a zero, e eu vou considerar o giro no sentido anti-horário como sendo positivo, que é o que a maioria dos autores fazem, tá? Essas são as convenções que a maioria dos autores considera. Então, vou calcular aqui a minha primeira reação. O somatório de forças em x, o que eu tenho aqui de forças na horizontal? Eu só tenho o RAX, então o meu RAX tem que ser zero para essa estrutura permanecer em equilíbrio. O que eu tenho aqui de forças na vertical? Somatório de forças na vertical. Eu tenho o RAY, que eu convencionei apontando para cima, o RBY, que a gente considera convenciona apontando para cima, e essas duas forças aqui apontando para baixo, que vão ser negativas, que é menos 4P aqui no nó D e menos 2P no nó E. Por que a gente convenciona apontando para cima, tá? Se der um valor negativo lá no final da nossa conta, quer dizer que o sentido que a gente arbitrou é o sentido contrário. Só isso, quer dizer que ao invés de estar apontando para cima, vai estar apontando para baixo. Por isso que a gente sempre convenciona apontando para cima, e se der um valor negativo, quer dizer que é o sentido contrário. Então, aqui o que a gente tem de forças no eixo vertical? A gente vai ter o RAY positivo, RAY positivo, RBY positivo, então mais RBY, e essas duas forças apontando para baixo, que é negativo. Então, menos 4P, menos 2P. E tudo isso tem que ser igual a zero para a nossa estrutura estar em equilíbrio. Agora, eu vou fazer o somatório de momento em A para descobrir o valor dessa reação RBY. O que é fazer o somatório de momento em A? A gente vai analisar cada uma das forças e a tendência que elas têm de girar essa estrutura. E em que sentido que elas podem girar essa estrutura.
quais são as forças que tendem a causar giro nessa estrutura em relação ao nó A, que é o nó que eu estou analisando. Eu tenho essa força de 4P, que ela está apontando aqui para baixo, então ela tende a girar essa estrutura nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Como a gente convencionou ali no somatório de momento que o giro positivo é o giro no sentido anti-horário e ela está tendendo a girar essa estrutura no sentido horário, ela vai entrar no nosso somatório de momento como negativa. Então, vai ser menos 4P. E lá, quando a gente viu a equação de momento, é força vezes distância. Então, é essa força e a distância que ela está em relação ao ponto que eu estou analisando, que é o ponto A. Então, é essa distância aqui, ó, que é A dividido por 2. Então, é menos 4P vezes A dividido por 2. Outra força que tende a girar essa estrutura é essa força aqui de 2P, que ela também tende a girar essa estrutura aqui no sentido horário. Então, ela também vai entrar no nosso somatório de momento como negativa. Então, é menos 2P vezes a distância que ela está em relação ao ponto A, que é essa distância aqui, que é A mais A dividido por 2. Então, é A mais A sobre 2. E eu tenho a minha força RBY, que ela tende a girar essa estrutura aqui no sentido anti-horário. Então, ela vai entrar ali no nosso somatório de momento como positiva. Então, vai ser mais RBY vezes a distância que ela está em relação ao ponto A, que é toda essa distância aqui, que é 2A. Então, é 2A. E tudo isso tem que ser igual a zero para essa estrutura permanecer em equilíbrio. Vou dar uma melhoradinha nessa equação, tá? Então, melhorando essa equação, vou ficar com menos 4P vezes A dividido por 2, menos 2P vezes, aqui eu posso fazer um mínimo múltiplo comum, deixar o mesmo valor aqui na divisão. Aqui é como se eu tivesse A dividido por 1 mais A dividido por 2. Fazendo um mínimo múltiplo comum, aqui no meu denominador eu vou ter 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes A vai ser 2A. Mais 2 dividido por 2 é 1, vezes A vai ser 1A. E mais RBY vezes 2A igual a zero. Vou dar mais uma melhoradinha ainda, menos 4P vezes A dividido por 2, menos 2P vezes 3A mais 2A mais 1A vai dar 3A dividido por 2, mais RBY vezes 2A e tudo isso igual a zero. Agora, eu vou isolar o meu RBY vezes 2A vai ser igual, menos, aqui tudo que tiver desse lado da igualdade está negativo, eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, então vai ser mais 4P A dividido por 2, mais 2 vezes 3 aqui é 6, né? Então, vai ficar mais 6P 6P vezes A dividido por 2. Melhorando ainda, né? Vou isolar o RBY. O RBY vai ser igual. Como eu tenho A dividido por 2 e A dividido por 2, e eu tenho, como eu tenho A dividido por 2 e A dividido por 2, eu posso somar o 4P com 6P. Então, vai ficar 10P vezes A dividido por 2. E o meu 2A, ele tá desse lado multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado dividindo, né? Então, vezes 1 dividido por 2A. Eu posso simplificar esse A com esse A. Então, vai ficar RBY, vai ser igual 10 dividido por 2 vezes 2 é 4, né? Então, 10 dividido por 4 vai ser 2,5P. Como deu um valor positivo, quer dizer que essa força aqui, o sentido que a gente arbitrou para ela, está correto, é para cima. Agora, eu vou encontrar o valor de RAY, substituindo o meu RBY aqui nessa equação. Então, vai ficar RAY mais 2,5P
menos 4 menos 2 é menos 6p, menos 6p igual a zero. RAY, menos 6p mais 2,5p vai ficar menos 3,5p. Passando para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo. Então, vai ficar 3,5p. Como deu um valor positivo, quer dizer que está apontando para cima. Então, o sentido que a gente arbitrou aqui inicialmente está correto, é para cima. Se desse negativo, quer dizer que o sentido seria o contrário. Agora que eu já tenho as minhas reações nos apoios, o que eu vou fazer agora, deixa eu apagar aqui um pouquinho para despoluir um pouco. Opa! Agora, eu vou calcular, eu vou utilizar o método dos nós. Eu vou analisar esse nó B e eu vou ver tudo que eu tenho de forças aqui em relação ao meu nó B, tá? O que eu tenho aqui de forças em relação a B? Eu vou redesenhar esse nó, eu tenho aqui o nó B, eu tenho, entrando no meu nó B aqui, eu tenho uma reação de apoio RBY que a gente calculou que é 2,5P, apontando aqui para o ponto B, né? Então, é 2,5P. Eu tenho esse esforço nessa barra, que é a barra BE, que eu vou desenhar aqui, eu vou arbitrar saindo, BE, e eu tenho essa força nessa barra BC, que é o valor que eu quero descobrir, que é o que o exercício está pedindo aqui, que eu vou também arbitrar saindo. Por que que é legal vocês sempre arbitrarem saindo? Quando a força está saindo no nó B, quer dizer que essa barra está sofrendo tração. Se vocês forem fazer as contas e der um valor negativo, quer dizer que ao invés de estar tracionando, ela vai estar comprimindo. Quando der um valor negativo, quer dizer que é o sentido contrário do que a gente arbitrou. Então, o bom é sempre arbitrar saindo, sempre tracionando, e se der um valor negativo, quer dizer que é o sentido contrário que está comprimindo. E essa barra BE, ela está a 45 graus em relação à barra BC, que está na horizontal. Eu vou utilizar de novo as equações de equilíbrio e vou descobrir agora os esforços nessas duas barras. As equações de equilíbrio são as mesmas, tá? É somatório de forças em x igual a zero, sendo que é positivo tudo que estiver apontando para a direita, e o somatório de forças em y igual a zero, sendo que é positivo tudo que estiver apontando para cima. Por onde que a gente começa? Se a gente começar fazendo somatório de forças em x, a gente vai ficar com duas incógnitas, porque a gente tem essa força que a gente desconhece na horizontal e a gente tem a projeção dessa força BE também na horizontal. Lembra lá na mecânica que para a gente poder calcular, né, o somatório de forças em x e y, quando a gente tem uma força inclinada aqui, a gente tem que decompor essa força em y e tem que decompor essa força em x, utilizando esse ângulo aqui de inclinação, tá? Como que a gente faz para decompor? Essa força na horizontal vai ser BE seno de 45. E essa força aqui na horizontal vai ser BE cosseno de 45. Como é que vocês sabem quando é seno e quando é cosseno? Lembra o seguinte, tu vai usar o cosseno na projeção que tiver colada no ângulo que for dado para vocês. Como o ângulo de 45 está colado no eixo x, quer dizer que essa projeção em x vai ser cosseno de 45. Grava isso e não tem mais erro. Outra coisa que vocês vão precisar saber as relações trigonométricas, tá? Vocês vão levar essa tabelinha que eu vou dar para vocês para a prova decoradíssima, tá? Vocês vão colocar assim, ó, seno, cosseno, tangente, aqui na vertical, e na horizontal vocês vão colocar 30 graus, 45 graus,
60 graus. E vocês vão colocar o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1. E agora vão colocar todos esses números sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E vocês vão colocar todos eles com raiz, só o número que está em cima. Como aqui a raiz de 1 é 1, não precisa colocar a raiz no 1, tá? Mas aqui vai raiz, aqui vai raiz, aqui vai raiz e aqui vai raiz. E embaixo, na tangente, vocês vão colocar raiz de 3, 1, raiz de 3. E embaixo do primeiro aqui, no cosseno de 30, vocês vão colocar sobre 3. Vocês têm que decorar essa tabela. Existe até uma musiquinha que o pessoal ensina lá no ensino médio, nos cursinhos pré-vestibular, que é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, vem a raiz depois. E a tangente é raiz de 3, 1, raiz de 3 e a primeira sobre 3. É isso. Então, gente, decorem essa tabelinha, porque vocês vão precisar utilizar isso em prova. Algumas provas colocam ali quanto que vale o seno, o cosseno de cada ângulo, tá? Mas essas relações aqui, eles acham que a gente já vai sabendo. Então, essas relações, geralmente, eles não colocam na prova. A gente tem que ir sabendo, tá? Então, vamos lá resolver descobrir os esforços aqui na nossa barra BC. Então, calculando aqui os nossos esforços na vertical, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa força de 2,5 P apontando para cima, e a gente vai ter a projeção dessa força, desse esforço nessa barra BE apontando para cima aqui, que vai ser BE seno de 45. Então, vai ser BE seno de 45 graus mais 2,5P igual a zero. Isolando aqui, BE vai ser igual a menos 2,5P dividido pelo seno de 45 graus. Aí, o que é o nosso seno de 45 graus? A gente vai vir aqui na tabelinha que a gente tem que decorar e vai ver aqui, ó, seno 45, é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui o valor. BE vai ser igual a menos 2,5P dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso também vai ser igual a menos 2,5P vezes 2 raiz de 2. E a gente deixa isso aqui quietinho e vamos lá para o outro lado. Não precisa desenvolver essa conta, tá? Se você não sabe o que é a raiz de 2, raiz de 2, não tem problema, não precisa desenvolver essa conta, porque em algum momento a gente vai simplificar isso. Então, aqui, fazendo somatório de forças em X, o que eu tenho? Eu tenho essa força BC, o esforço nessa barra BC, que é o que o exercício quer que a gente calcule, e a gente tem a projeção dessa barra BE nesse sentido, né? A projeção tá aqui, ó, apontando para esquerda, então as duas vão ser negativas. Então, vai ser menos BC menos BE cosseno de 45. Tudo isso igual a zero. Então, menos BC vai ser igual a BE cosseno de 45 graus menos BC vai ser igual, substituindo meu BE aqui, eu tenho menos 2,5P vezes 2 dividido por raiz de 2, vezes o cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus, aqui, né, na minha tabelinha, ó, cosseno 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 também. Então, aqui, melhorando essa continha, menos... Aqui, na verdade, menos com menos, né, esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, vai ser BC vai ser igual a 2,5P vezes 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Esse
simplifica com esse simplifica com esse, BC vai ser igual a 2,5P. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta. O esforço nessa barra BC vai ser um esforço de tração, porque é um valor positivo, e vai valer aqui 2,5P. A nossa resposta aqui, então, é a letra A. Pessoal, não se assustem, eu demorei um pouquinho para fazer a questão, porque eu fiz passo a passo com vocês, mas se vocês treinarem, essa questão dá para fazer aí uns 4, 5 minutos, tranquilamente, tá? Então, eu só fiz ela passo a passo com vocês para a gente relembrar mesmo os conceitos, como que analisa a treliça, quais os passos, né? Primeiro calcular as reações nos apoios, depois utilizar ou o método das seções ou o método dos nós para tentar descobrir aí os esforços nas barras. Aqui eu utilizei o método dos nós, tá? Eu peguei o nó B aqui e analisei direto. Quando que vocês vão utilizar o método das seções? Quando tiver aquelas treliças maiores e tiver lá uma barra no meio para vocês descobrirem o valor do esforço naquela barra, tá? Digamos que eu tenho uma treliça, sei lá, que seja bem grandona, assim, que ela seja assim, 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 e tem uma barra aqui no meio, sei lá, para vocês descobrirem, sei lá, que é o valor, sei lá, dessa barra aqui, tá? Como que vocês vão descobrir o esforço nessa barra? Vocês não vão ficar fazendo o método dos nós aqui, porque tem que ir fazendo aos pouquinhos até chegar nessa barra, tá? Vocês vão cortar aqui, vão fazer uma seção e vão, né, calcular aqui o valor dessa barra aqui já direto. Eu não vou fazer pelo método das seções agora, eu vou achar uma questão que precise fazer pelo método das seções para ser mais rápida e eu posto ela aí num futuro próximo para vocês fazerem ela junto comigo. Certo, pessoal? É isso. Espero poder estar ajudando vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.